E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre aplicar efeitos em tempo real usando Reaper, efeitos na voz, tá bom? Como alterar a sua voz, seja para uma gravação ou para uma transmissão ao vivo. Para isso você vai precisar instalar o OBS, tá? E depois, com o OBS desligado, no caso aqui ele está ligado porque eu estou usando para gravar, mas com ele desligado, eu vou deixar esse site na descrição do vídeo. Você vai entrar neste lugar aqui, né, neste endereço, e vai baixar aqui a versão do seu computador, do RIA Plugs, tá bom? Então, se o seu computador é 60... Como saber, né? Como saber se a versão do seu computador você pode usar a tecla Windows, a tecla que tem o desenho do Windows, segura o Windows, aperta a tecla Pause Break. Vai aparecer essa janelinha aqui e você vai saber aqui, olha, sistema com base em x64. Então, meu computador é de 64 bits. Então, eu tenho o OBS instalado aqui e rodando em 64 bits, tá? E vou baixar o Reaper para 64 bits. No caso, eu já baixei, tá? Algumas pessoas, elas têm alguma dificuldade para rodar o OBS em 64 bits, mesmo o sistema sendo em 64 bits. Então, se você está rodando o OBS em 32 bits, baixe o RIA Plugs 32 bits. Se você não está rodando em 64, você está rodando em 32, tá bom? Mas se deu tudo certo, o seu sistema... e se seu sistema for 32, obrigatoriamente o seu OBS será 32 e o seu RIA Plug será 32. Mas se seu sistema for 64, como eu mostrei com a tecla Windows Pause Break, né? Se o sistema for 64, baixe e tente executar o OBS 64, ele executando em 64, baixe o RIA Plug 64. Se caso ainda o sistema sendo 64, o OBS só liga em 32, baixe o RIA Plugs 32, tá bom? Beleza. Instalou o OBS, instalou o RIA Plugs na pasta padrão mesmo, que ele vai baixar para você. Basta você ligar o OBS, né? E vir aqui nessa engrenagem, tá? Clicando nessa engrenagem, clicando aqui em filtro, né? Veja que eu estou em áudio, tá? Eu vou processar efeitos em tempo real no áudio. Então, cliquei aqui em filtros e eu vou clicar aqui em mais. A partir das versões mais novas do OBS, você encontra essa opção aqui, ó, plugins VST. Você pode renomear esse plugin porque você pode aplicar vários efeitos, você pode querer renomear para saber que efeito você está aplicando. Eu vou até colocar aqui, ó, pitch, porque é um efeito de afinação, né? Pitch, afinação em inglês, tá bom? E vou clicar aqui, ó, em Select Plugin. Então, se você instalou direitinho, vai aparecer essas opções aqui para você, que são os RIA Plugs, tá bom? RIA Plugs. Eu vou escolher esse aqui, ó, RIA JS, tá? Falar só um pouco mais para você desse pacote de plugins VST. Ele é um componente do Reaper, tá? Da mesma empresa que desenvolve uma grande interface de áudio. Para você, a interface seria uma DAW, né? Digital Audio Workstation, né? Uma estação de trabalho de áudio digital. Então, ele é para edição de áudio, uma ferramenta muito poderosa e boa para edição de áudio. Eu tenho mais vídeos falando desse Reaper, tá? Ele é pago, porém ele pede para você esperar, tipo assim, 5 segundos para iniciar. Ele fala lá, olha, se você puder comprar a versão paga, né, nós agradecemos, tal, mas depois de 5 segundos aquela propagandinha sai da tela e você pode usar ele gratuitamente. Então, ele é pago, mas ele é grátis também, tá bom? O Reaper é uma ferramenta excelente, mas a gente só vai usar esse pacote de plugins. Para quem baixou o Reaper, já vem esses RIA Plugs, eles já estão instalados no seu computador, tá bom? Você só vai baixar esse RIA Plugs caso você não usa o Reaper, tá? Beleza, Reaper, excelente ferramenta. E permite a gente usar esses plugins aqui. Beleza. Escolhemos aqui plugin RIA JS. Vamos clicar aqui, ó, abrir a interface do plugin. Ele abre essa tela aqui. Nós vamos clicar aqui em Load. Existe uma infinidade de efeitos e efeitos fantásticos, muito bom, como eco, enfim, muito, muito bons. Mas a gente vai brincar com afinação hoje aqui, ó. Dentre essas todas que eu testei, a que eu mais achei legal é esse Super Pitch. Beleza, cliquei nele e abri isso aqui já. Você está vendo a minha voz e está vendo aqui. Ajustes que eu percebi de voz, eu percebi que
Para o meu computador, talvez venha um ajuste padrão, talvez você não precise mexer, tá bom? Mas eu percebi, eu vou fazer duas alterações. Aqui, no tamanho da janela em milissegundos, não é janela do navegador, tá? É a janela de áudio. E overlap size, tamanho do overlap em milissegundos. Eu só vou mudar essas duas características aqui. E agora eu vou falar aqui um pouquinho dessas três aqui de cima. Isso aqui ó, é um ajuste na voz em porcentagem, então eu posso subir 50%, 20% e minha voz teoricamente vai subindo, vai ficando diferente. Ou eu posso abaixar e minha voz vai ficando diferente. Aqui é o que eu mais uso, aliás é o único que eu uso, um ajuste em semitons, tá? Quem conhece música um pouco sabe como é que é, né? Por exemplo, uma oitava acima, você não precisa conhecer, basta você brincar com essas configurações aqui, tá? Você não precisa conhecer de música, mas eu gosto de 9 semitons acima, tá? 9 semitons, a voz fica aguda. Mas antes, deixa eu fazer essa alteração aqui, aqui eu diminuo para 30 e aqui eu diminuo para 15. Para o meu computador, para a minha memória, para o meu processador em tempo real, essas são configurações que ficam melhor, que eu percebi, né? E subo aqui. Você pode ajustar direto uma oitava acima, né? Olha lá. Então minha voz já subiu uma oitava, ou seja, 12 semitons acima. Uma oitava abaixo, ficou mais grave. Eu não uso nem essa opção aqui embaixo, nem essa. Porque eu não subo uma oitava inteira. Eu subo 9 semitons. E eu acho que ainda com 9 semitons a voz consegue ficar inteligível, a gente consegue entender a voz. E baixar também não costumo baixar muito. Eu baixo 6 a 7 semitons. Então eu vou por um valor negativo aqui. Beleza, e agora você está ouvindo a voz grave, né? Vamos colocar a voz aguda. Aguda. Depois que você fez isso, você pode fechar essa janela, você pode fechar essa janela e você pode continuar fazendo o que você quiser, seja a sua transmissão ou seja a sua gravação, tá bom? E é isso, gente, tá? Simples assim e vou procurar trazer mais vídeos para vocês sobre coisas do OBS e outros efeitos. Se você tiver uma sugestão de efeito aí, de voz, alguma coisa, coloca aí na descrição que quem sabe a gente grava aí pra você, tá bom? Abração.